Olá, eu sou Letícia Moura, médica de família e comunidade, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre hanseníase. A hanseníase antigamente era conhecido como lepra ou mal de Lázaro, o que traz aí na história os primeiros relatos sobre a doença datados no século VI a.C. Naquela época era uma doença muito associada à impureza, ao pecado, à desonra e fazia com que as pessoas, os doentes, fossem isolados da comunidade por medo mesmo da contaminação, do contágio, da infecção de outras pessoas. E isso trouxe para a doença um estigma muito grande até os dias de hoje. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica de evolução muito lenta. Isso porque o agente etiológico, o Mycobacterium leprae, ele tem uma multiplicação lenta. Ele tem cerca de 14 dias para uma bactéria se multiplicar. E ela não é fácil de cultivar, o que traz para o combate à doença e perspectiva de novos tratamentos um desafio muito grande. É uma doença que acomete principalmente os nervos superficiais da pele e os troncos nervosos periféricos. Tem uma evolução lenta e progressiva. Nessa imagem, vocês conseguem identificar a evolução de uma doença nessa criança. A primeira imagem, vocês observam uma criança com uma mácula em face. E no decorrer das próximas imagens, vocês conseguem observar tanto a evolução da doença quanto a evolução de tempo, que não é mais uma criança, é um adulto, é um jovem com a doença muito mais avançada. A via de transmissão da doença é por vias aéreas superiores, então é através da respiração. E para isso é necessário um tempo de contato prolongado de uma pessoa susceptível com uma pessoa doente sem tratamento. Então a gente não pega a hanseníase na fila do supermercado, na fila do banco. Para que a gente entre em contato com a doença e desenvolva, é necessário um contato íntimo e prolongado. Essa susceptibilidade ao bacilo, ela depende de influência genética. Então, nem todo mundo vai desenvolver a doença quando entrar em contato com o bacilo. Precisa ter susceptibilidade genética familiar para que essa doença se desenvolva. E o período de incubação é cerca de 2 a 5 anos entre o contato ao desenvolvimento da doença. A manifestação da doença se dá por vias de resposta imunológica. Então, a forma com que a pessoa vai apresentar a doença, qual é a classificação da doença, a forma clínica da doença vai depender da sua resposta imunológica. Então, se ela partir para um polo de reação tipo 1 de resposta imunológica, ela vai desenvolver determinada forma clínica da doença e se tiver uma resposta tipo 2, outra forma clínica. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vamos lá. Todo paciente que entra em contato com o bacilo depende da genética e do ambiente para que ele desenvolva a doença. A primeira forma clínica que esse paciente vai desenvolver é a forma indeterminada. É a lesão inicial da doença que todos os pacientes vão passar por ela. A partir disso, de acordo com a genética e com a resposta imunológica dessa pessoa, ela pode desenvolver uma doença de forma clínica tuberculoide, dimorfa ou virchoviana. E isso depende da resposta celular que é ativada ao entrar em contato com o bacilo. Então, numa imunidade celular, desenvolvendo uma imunidade celular, a pessoa vai para o polo tuberculoide. Desenvolvendo uma imunidade humoral, ela vai para o polo virchoviano, sendo que a gente tem tuberculoide no meio, o dimorfo e depois o virchoviano. O dimorfo, ele ainda pode ser subdividido em dimorfo tuberculoide, dimorfo ou dimorfo virchoviano, todos de acordo com a resposta imunológica desenvolvida a partir do contato com o bacilo. Quando a gente pode suspeitar de hanseníase em um paciente? Quando esse paciente tem manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele, perda ou diminuição da sensibilidade nas manchas, dormência ou formigamento em mãos e pés, dor ou hipersensibilidade nos nervos, edema ou nódulos na face, lóbulos auriculares, ferimentos ou queimaduras indolores. Na classificação operacional, nós podemos dividir os pacientes de hanseníase em 2, paucibacilares ou multibacilares, poucos bacilos ou muitos bacilos. Para a gente classificar esses pacientes em uma dessas duas classificações, a gente vai considerar pacientes paucibacilares serão aqueles pacientes que têm de 1 a 5 lesões cutâneas, até um tronco nervoso, e não necessariamente precisa ter esse tronco nervoso, mas no máximo um tronco nervoso acometido, e a baciloscopia vai ser obrigatoriamente negativa.
negativa. Em pacientes multibacilares, nós teremos acima de 5 lesões de pele, mais de um tronco cutâneo acometido e a baciloscopia viria positiva. O reconhecimento das formas clínicas permite que a gente identifique quais os sinais e sintomas que o nosso paciente tem. Esse paciente pode apresentar características clínicas de uma hanseníase indeterminada, tuberculoide, dimorfa ou virchoviana. Na hanseníase indeterminada, a gente espera identificar nesse paciente uma lesão inicial, uma doença inicial, porque é a primeira forma clínica que todos os pacientes vão passar. Ela pode ou não ser perceptível. E isso faz com que os nossos pacientes muitas vezes não cheguem aqui para a nossa avaliação com a doença ainda em fase indeterminada. As lesões possíveis passam muitas vezes despercebidas ou não chamam a atenção nem do paciente, nem da equipe. O paciente pode apresentar manchas de pele hipercrômicas, então são manchas claras na pele, em pequeno número, sem qualquer alteração do relevo e nem na textura da pele. O comprometimento sensitivo pode ser discreto, geralmente vai ter uma hipoestesia térmica. Pode ou não haver diminuição da sudorese e rarefação de pelos na área. Tem ausência de comprometimento de nervos periféricos e se a baciloscopia for feita, virá negativa, porque esse é um paciente paucibacilar. Nessa imagem, nós conseguimos identificar lesões em pacientes com forma clínica indeterminada. Na primeira imagem, nós temos uma lesão hipocrômica, discreta, mal delimitada em face. Na segunda, uma lesão um pouco mais aparente, um pouco mais fácil de identificar, mas muitas vezes ignorada porque a família acha que são outros diagnósticos, verme, mancha de sol, entre outros. Na terceira imagem, nós temos uma lesão em região de ombro, também sem alteração de relevo, sem alteração de textura na pele. A quarta no joelho, mas todas são lesões que muitas vezes passam despercebidas e o paciente não vai chegar no nosso consultório com essas lesões, referindo essas lesões muitas vezes. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Na hanseníase tuberculoide, nós temos um paciente com forte resposta de imunidade celular. A multiplicação dos bacilos é lenta e é limitada, fazendo com que nesse paciente a baciloscopia do esfregaço intradérmico não seja detectada. Tem um comprometimento de pele e de nervos restrito e a gente pode identificar placas com bordas nítidas, elevadas, geralmente eritematosas e micropapulosas. Elas surgem como lesões únicas ou em pequeno número. Os nervos periféricos são polpados ou apresentam-se levemente espessados de forma localizada e assimétrica. Se fizermos uma baciloscopia, esse paciente vai vir com baciloscopia negativa, afinal, também é um paciente paucibacilar. Nas lesões, nós podemos confirmar lesões bem delimitadas, a borda bem marcada, muitas vezes maculopapulosa, e a gente consegue identificar de fato a lesão, diferente da forma clínica indeterminada, que a lesão é mais discreta. Nesse paciente, o paciente já vai perceber a mancha e já vai procurar o serviço de saúde por causa dela. Nesse paciente, nós teríamos uma alteração na sensibilidade térmica já identificada no nosso exame. Na forma clínica dimorfa, nós temos manchas e placas hipocrômicas acastanhadas ou violáceas na pele. E elas têm um predomínio de aspecto infiltrativo. Então, nesse paciente, a gente vai identificar um relevo na lesão. As lesões típicas da hanseníase dimorfa são denominadas lesões foveolares. Elas apresentam bordas internas bem definidas, delimitadas por uma área central aparentemente saudável, aparentemente polpada. Enquanto as bordas externas são espairadas, infiltradas e têm um limite impreciso. Nessas lesões, a sensibilidade e as funções autonômicas podem estar comprometidas de forma mais discreta. E há comprometimento dos nervos periféricos. Geralmente, é um comprometimento múltiplo dos troncos nervosos e são simétricos. Pode ter dor, espessamento ou choque à palpação. Pode ter diminuição da força muscular e hipoestesia no território inervado por aquele nervo correspondente. Numa baciloscopia, o resultado viria positivo.
Nessa imagem, nós conseguimos ver lesão de hanseníase dimorfa, uma lesão com bordas bem definidas, a lesão avermelhada, polpando a parte central da lesão. Temos também o espessamento do nervo periférico, lesões hipocrômicas em maior número em região dorsal. Podemos identificar também lesões típicas da hanseníase, que são as lesões foveolares. Nessas lesões, nós temos uma borda bem delimitada, em relevo, polpando região central, lesões que acometem grande parte do corpo. Então, nós temos um abdômen, um tronco bem acometido, com lesões de coloração avermelhada, algumas violáceas. Essas são lesões típicas da hanseníase dimorfa e que são bem características da doença, que podem nos fazer pensar em hanseníase imediatamente. Na hanseníase virchoviana, nós temos o comprometimento cutâneo lento pela infiltração progressiva, especialmente da face, dos sulcos cutâneos, da pele dos cílios, dos supercílios, congestão nasal e aumento dos pavilhões auriculares. Ocorre infiltração das mãos, dos pés e nos dedos, a gente tem aquele aspecto de dedos salsichoides. A evolução com múltiplas pápulas e nódulos cutâneos são assintomáticos e de consistência firme. São os conhecidos hansenomas. Geralmente tem coloração acastanhada ou cor de ferrugem. Não apresentam manchas visíveis e a pele pode ser avermelhada, seca, infiltrada, os polos estão dilatados e tem aquele aspecto de casca de laranja. As lesões na pele podem ter sensibilidade normal. Os nervos periféricos geralmente estão espessados difusamente, de forma simétrica. Frequentemente tem hipoestesia ou anestesia no trajeto dos nervos, nas mãos e nos pés, além das disfunções autonômicas com hipotermia e cianose de extremidades. Tem dormência, cãibra, formigamento nas mãos e nos pés, além do comprometimento de sudorese, às vezes hiperidrose compensatória nas áreas de doença. A baciloscopia seria positiva, afinal, o virchoviano é uma classificação operacional multibacilar. Na imagem, nós conseguimos ver uma paciente com infiltrado em face, principalmente em região do supercílio, lesões, os nódulos, os hansenomas, cor de ferrugem, acastanhados, distribuídas em corpo. Nesse paciente, nós conseguimos identificar os hansenomas em lóbulo auricular, também podemos observar a infiltração desse lobo, os hansenomas distribuídos no corpo, lembrando que são lesões muitas vezes assintomáticas, não provocam dor nesse momento e tem uma sensibilidade normal. Esses pacientes, eles são bem característicos, eles evoluem com essa doença durante muitos anos e a gente vai precisar identificar esses pacientes como suspeita de hanseníase assim que a gente identificar essas lesões. Outro paciente com infiltração em região de supercílios, acentuação dos sulcos, vocês observam que é uma pele brilhosa, uma pele infiltrada, assim como no nariz, um nariz infiltrado, lesões de hansenoma em face, o nariz desabado em célula, característico de face leonina, que é o que a gente conhece muito na hanseníase virchoviana. Nas mãos, nós temos alterações já que evoluem como sequelas, então nós temos garras, nós temos atrofia interóssea, ulcerações, a reabsorção óssea. Esses pacientes, eles precisam de um cuidado integral da nossa equipe, porque eles já têm doença com sequela e a gente vai precisar ajudar naquilo que ainda for possível. A hanseníase, ela também pode ser caracterizada como neural pura. A hanseníase neural pura é aquele paciente que não tem manchas visíveis na pele, mas tem comprometimento neural. A quantidade desses pacientes, de forma geral, é a minoria e muitas vezes se dá pela nossa incapacidade de identificar a mancha no paciente e a gente acaba classificando como neural pura. Mas é uma apresentação clínica exclusivamente neural, sem lesões e com baciloscopia negativa. É um desafio do diagnóstico e precisa ser um diagnóstico de exclusão. Esse diagnóstico se daria com os exames complementares, que é a eletroneuromiografia, a biópsia, sorologia, biologia molecular e geralmente esse paciente já precisa ser acompanhado na especialidade, com o especialista hansenólogo para conduzir essa investigação e fechar o diagnóstico.
E como abordar o paciente de hanseníase? A primeira dica é que você seja claro com o seu paciente. Todo paciente fica meio receoso quando a gente fala de hanseníase ou investigação de hanseníase. Se a nossa equipe for clara com o paciente, explicar a cada passo do processo e a importância de investigação, diagnóstico e tratamento, a recepção para o diagnóstico e a necessidade de tratamento será muito melhor. Elimine qualquer sentimento de preconceito. Nós conversamos que a hanseníase traz um estigma social muito grande. E por isso, quando nós abordamos o tema com o paciente, ele já traz o preconceito e já tem medo do preconceito social que haverá. Por isso, esse sentimento precisa ser eliminado dentro do nosso próprio consultório. Como? A hanseníase, nós já vimos que a transmissão é via respiratória com contato íntimo prolongado. Então, não há necessidade de fazer um exame físico com luvas se não houver lesões abertas com secreção. Não precisa usar luva, não precisa ter medo de tocar no seu paciente. Ao fazer isso, você reforça o sentimento de preconceito. Então, trate o paciente sem necessidade de cuidados adicionais com medo de pegar a doença. Esclareça ao paciente aspectos da doença, características, sintomas possíveis que ele poderia ter observado durante o seu processo de doença. Explique qual é a via de transmissão e a importância de avaliação dos contatos familiares. Qual é o tratamento que é feito pelo SUS de graça. O tempo de tratamento que pode ser de 6 a 12 meses, sempre pegando essas cartelas no Sistema Único de Saúde. Quais os efeitos adversos das medicações e as reações possíveis durante o tratamento. Seja claro com o paciente para que ele saiba o que esperar da doença e do seu tratamento. E trabalhe o conceito de corresponsabilidade. O que isso significa? Significa que a equipe dará todo o suporte necessário para que ele faça o tratamento da melhor forma possível. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que ele faça a sua parte também, comparecendo para tomar as doses supervisionadas e pegar uma nova cartela, trazendo a família para avaliação de contatos, fazendo avaliação odontológica e tudo aquilo que é necessário para que o seu tratamento vá bem. Para que essa avaliação seja mais fácil, nós temos algumas dicas para a avaliação da pele. A primeira é um ambiente adequado. Um ambiente com a luz natural facilita muito mais a identificação de lesões na pele que muitas vezes ficam discretos a olho nu. Então, abra a janela caso seja possível, ligue a luz e deixe o ambiente mais claro possível. Respeite a privacidade do paciente. Tenha o cuidado de retirar as vestimentas, orientar que o paciente retire as vestimentas, uma de cada vez. Então, você pode sugerir que primeiro tire o vestuário superior, avalie toda a pele, a região anterior, posterior, lateral, coloca a roupa novamente e depois tira o vestuário da parte de baixo. Mas é importante que todo o corpo seja avaliado, inclusive região glútea e mamas. Algumas técnicas facilitadoras podem facilitar o seu exame, como o uso do celular. Pegar a câmera do celular para escanear a pele do paciente. Isso faz com que a gente identifique lesões muitas vezes discretas a olho nu mais fácil. Mas para que isso aconteça, você precisa explicar e pedir autorização do paciente. Explique que você não vai fazer vídeo e nem tirar fotos, é apenas para escanear a pele. A partir disso, identificando quais as manchas, alterações de ressecamento, perda de pelos na pele, nós vamos fazer a avaliação de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Para avaliação de sensibilidade térmica, nós vamos usar tubetes com água quente e frio. Esse tubete é importante que seja um tubete de vidro, aqueles que a gente consegue em laboratório de análises clínicas. A gente vai colocar uma água quente e uma água fria e vai revezar naquelas áreas de lesão de pele, colocando o quente e o frio para ver se o paciente identifica a diferença de temperatura. Na avaliação da sensibilidade dolorosa, nós podemos usar o alfinete e aí nós vamos colocar a ponta do alfinete para o paciente identificar a ponta e a cabeça do alfinete para o paciente identificar a cabeça. E ele vai dizendo ponta ou cabeça e a identificação dessas duas estruturas faz com que a gente identifique a sensibilidade preservada. Se houver confusão do que é cabeça e do que é ponta, tem uma alteração de sensibilidade. Já a sensibilidade tátil, a gente pode usar um chumaço de algodão passando também naquela região de lesão. Se o paciente identifica que está sendo tocado naquela lesão ou não.
É importante que a gente não fique perguntando para o paciente, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, porque isso induz o paciente. Então, explique ao paciente desde o início. Eu vou colocar o tubete, a agulha, o algodão e você vai me dizer o que está sentindo na hora que você sentir. Se o paciente ficar calado, significa que ele não está sentindo nada, mas isso precisa ser muito bem explicado para o paciente. Uma outra dica é que primeiro, antes de fazer a avaliação diretamente na lesão, você faça em uma área saudável primeiro. Pega o tubete quente ou o tubete frio e faz em uma área sem lesão, para que o paciente sinta o que é o quente e o frio e o que ele deveria sentir na lesão. Assim você tem certeza que o paciente compreendeu como o exame será realizado. A avaliação de nervos periféricos é fundamental para a gente fechar o diagnóstico. Afinal de contas, hanseníase é uma doença que acomete pele e nervos periféricos. Os nervos periféricos acometidos são os nervos trigêmeos, auricular, mediano, ulnar, tibial, fibular comum, facial e radial. E para fechar o diagnóstico de hanseníase, como deve ser feito? O diagnóstico de hanseníase é essencialmente clínico. Então, a sua avaliação clínica, encontrando alterações de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil, pode fechar o diagnóstico de hanseníase no seu paciente. Confie no seu trabalho, confie na sua avaliação. Muitas vezes o paciente traz a dúvida da baciloscopia. A baciloscopia é um exame importante, mas como nós já vimos aqui, ela só dá positiva em pacientes que têm a hanseníase multibacilar. Então, a baciloscopia em si não é fundamental, não é essencial para que o diagnóstico de hanseníase seja fechado. E mesmo nos pacientes multibacilares, nós podemos ter erro na coleta, na análise, no transporte da lâmina para avaliação da hanseníase, para avaliação do bacilo naquela amostra de raspado. Então, não dependa da baciloscopia para fechar o seu diagnóstico. Se ela for necessária em algum quadro clínico, ok, mas não espere que a baciloscopia venha positiva para que o diagnóstico seja fechado no seu paciente. E é importante também que o seu paciente entenda isso, saiba que o fundamental não é a baciloscopia e sim a avaliação clínica, para que ele entenda que só a sua avaliação já fecha o diagnóstico. Quando que nós faremos a baciloscopia do raspado intradérmico? Quando houver dúvidas de diagnóstico, quando nós precisarmos fazer diagnóstico diferencial ou em casos de recidivas de hanseníase. Mas lembre-se, esse paciente com dúvidas de diagnóstico, precisando fazer diagnóstico diferencial ou de recidiva, deve ser acompanhado pela atenção especializada. Outros exames que são possíveis para avaliação de diagnóstico de hanseníase são a histopatologia, biologia molecular, ultrassonografia, eletroneuromiografia, prova da histamina e avaliação da sudorese. Mas, de novo, a avaliação do exame físico, a avaliação clínica é o mais importante. E esses outros recursos para diagnósticos devem ser utilizados pela atenção especializada em caso de necessidade. Como novo recurso, no último ano saiu a possibilidade de fazer o teste rápido. O teste rápido de hanseníase pode indicar a presença de infecção subclínica pelo Mycobacterium leprae ou doença ativa. A detecção desses anticorpos não pode ser utilizada isoladamente como teste diagnóstico para hanseníase, tendo em vista que indivíduos saudáveis podem apresentar sorologia positiva, ao passo de que indivíduos confirmados, especialmente paucibacilares, podem ter sorologia negativa. O teste rápido deve ser utilizado como ferramenta de apoio na avaliação de contatos, indicando o grupo que deve ser monitorado de perto quando ao surgimento de sinais e sintomas da hanseníase, bem como direcionado e encaminhado à atenção especializada para avaliação por especialista, caso as alterações suspeitas sejam inconclusivas. Então, o teste rápido, apesar de ser uma ferramenta nova e que nos traz bastante expectativa de que trará resultados positivos, ainda não deve ser usada como diagnóstico de forma isolada. Portanto, apesar do teste rápido trazer boas perspectivas da evolução do diagnóstico e tratamento da hanseníase, não deve ser usada como ferramenta isolada de diagnóstico. Portanto, você e sua equipe ainda devem fazer a avaliação clínica, exame de pele e neurológico para diagnóstico da hanseníase. Desta forma, concluímos este módulo de aspectos gerais da hanseníase. Obrigada!